Você que é meu paciente, provavelmente nós já conversamos sobre a questão do seu peso. Estar acima do peso é muito comum. A maioria da população brasileira, se a gente for contar sobrepeso e obesidade, está acima do peso ideal. A obesidade, o sobrepeso estão associados ao aumento do risco de ter câncer, para quem já teve e para quem nunca teve. Então, perder peso é importantíssimo no seu tratamento, no seu segmento, na sua prevenção. Então, a gente já deve ter conversado sobre isso. E é muito importante eu reforçar para você que não tem nada a ver com estética. Eu estou falando de saúde, porque às vezes pode parecer ofensivo para algumas pessoas, mas eu estou única e exclusivamente preocupada com a sua saúde. Eu mesma já tive problema em relação ao peso. Alguns pacientes, quando eu conto isso, nem acreditam, porque eu sempre fui muito adepta da saúde, sempre fui magra, nem sempre isso foi verdade. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, começando ali, o final da infância, começo da pré-adolescência, comecei a ganhar peso. Depois minha mãe percebeu isso, me mandou, fui no endocrinologista, eu lembro perfeitamente disso, e que ele me colocou num programa mesmo de reeducação alimentar. Minha alimentação estava inadequada e eu tive então consciência e contato com essa problemática muito jovem na minha vida. E desde então isso permeou minha vida, sem dúvida, de uma forma que eu nunca mais deixei de estar atenta ao meu peso, estar atenta à minha alimentação. Assim eu entrei na faculdade de medicina e as questões relacionadas à saúde sempre muito ali prioritárias para mim. Então, sem dúvida, se é uma prioridade na minha vida, isso é uma prioridade na saúde, na vida dos meus pacientes. Então, eu sei quando eu falo para alguém perder peso, eu sei das dificuldades. Eu tenho uma rotina muito disciplinada, isso para mim é muito fácil. Por quê? Porque eu sei dos benefícios de uma boa alimentação e eu sei dos benefícios para a saúde de estar com peso adequado. Então, o fato de a gente ter conhecimento sobre o papel disso facilita a gente aderir às medidas de estilo de vida, que não são fáceis. Então, quando eu vou te falar para você emagrecer, primeiro, eu sei das dificuldades. E eu sei também dos benefícios, que é o que eu quero te passar. Então, eu uso na minha vida uma combinação de fatores que eu considero cruciais e é o que eu vou te passar na minha prática. Primeira coisa, hoje nós sabemos que o grande vilão são os carboidratos. Gente, não tem jeito de manter uma alimentação rica em carboidratos simples. Açúcar, farinha, massa. Cristina, mas eu adoro pão. Eu também adoro pão. Eu como pão raramente, mas quando eu tô no momento com tempo para degustar um pãozinho de sal, maravilhoso, mas eu também amo pão. Então não é sobre gostar ou não gostar. Eu falo isso para os meus filhos diariamente, que nós não comemos só por prazer. Nós comemos para alimentar e nutrir o nosso corpo. Então isso tem que ser muito claro para a gente. E eu não estou falando para você abrir mão completamente daquilo que você gosta. Mas sem dúvida a gente sabe aquilo que a gente se excede. E tem que ter um equilíbrio, tá? O prazer também tem que ser valorizado e tem alguns momentos para a gente ter prazer, mas no dia a dia nós precisamos de nos alimentar para nutrir o nosso corpo. E eu falo também com meus filhos, a gente tem que ter boa vontade de aceitar as alimentações. Então, depois do almoço, você está com vontade de comer um doce, mas come uma fruta doce, come um caqui, por exemplo, uma uva que é bem docinha, tira a vontade de comer o doce. Tem que ter boa vontade, gente. É claro que uma barra de chocolate é muito mais gostoso do que uma uva, mas vamos entender que isso aí é você é responsável pelas suas ações e existe um certo sacrifício, uma boa vontade de gostar do que é saudável, tá? Então, a primeira coisa é cortar o excesso de carboidratos simples. São os grandes vilões. Açúcar, nem pensar. Açúcar não entra na minha casa. Você chega na despensa da minha casa, não tem açúcar. Não tem. Tá? Então, a gente vai tendo que adoçar de outras maneiras, acostumar nosso paladar também a tolerar alimentos menos doces. Você começa a acostumar, é uma das coisas que eu aprendi também, neurociência fala isso. Você consegue modular o quanto que o seu cérebro gosta ou não de doce. Quanto menos doce você ingerir, coisas doces, mais o seu cérebro vai acostumando e ele vai regulando
para o sabor. Isso é possível da gente regular. Então, tenta diminuir o doce ao máximo para o seu cérebro também ir respondendo a isso. Então, a gente vai tirar ao máximo os carboidratos simples, especialmente no horário da noite. À noite, se vocês forem ver a minha alimentação, eu praticamente não como nada de carboidrato à noite, apenas fruta como carboidrato. Isso é muito importante, porque a última refeição você não vai ter energia, não vai gastar energia, você vai dormir depois. E é muito importante que a última refeição contenha proteína. Por quê? Porque a proteína e as gorduras também, as boas gorduras, azeite, abacate, principalmente, eles vão te garantir uma saciedade para você passar a noite e no dia seguinte você não acordar com muita fome. E eu falo isso no meu vídeo sobre jejum intermitente, que fome é diferente de vontade de comer. Então, a última refeição deve ser de alimentos fortes, nutritivos, proteína e gordura. E, de preferência, low carb. Não é no carb, nenhum carboidrato, não. Não defendo isso, na maioria das vezes, é que seja baixo em carboidrato. Outra medida que eu defendo, que eu pratico, é o jejum intermitente. Já falei sobre isso. Você tenta, avalia se isso cabe na sua vida. Começa ficando 12 horas sem alimentar. Isso já é o início de você ensinar o seu corpo o quê? Seu corpo aprende que ele vai utilizar as suas reservas de gordura para poder para ter energia. Então, começa ficando 12 horas sem alimentar. Nesse período, pode tomar chá, café, sem açúcar, obviamente, água, hidrata bastante, mas já tenta começar a ficar numa janela de 12 horas. Deu tudo certo? Aumenta isso para 13, 14 horas, obviamente. Começa a experimentar, mas obviamente se isso funcionar, tem que ter uma avaliação com o nutricionista para garantir que nas outras refeições a sua alimentação seja variada e tenha todos os alimentos que você precisa. Mas alguns dias da semana eu acho isso interessante, eu pratico, é uma possibilidade para manter o peso, tá? Uma das coisas muito importantes, se a gente for ver o peso que atividade física e alimentação tem no nosso peso corporal, 80% do nosso peso corporal é ditado pelo que a gente come. Então, aqueles pacientes que falam assim, eu não posso praticar agora atividade física, seja por um pós-operatório ou por algum momento, né, de saúde que impeça, não é isso que vai mandar no seu peso, porque 80% é o que a gente come. E aí eu falo para os meus pacientes, gente, fica lá na esteira, eu faço esteira. Você fica lá 20 minutos, por exemplo, na esteira. Olha lá quantas calorias que você gastou. 200, por exemplo. Vai tomar um milkshake do McDonald's para você ver. Deve ter, nem sei, não tomo, deve ter 800 calorias. Duas bolachas de chocolate, aquelas bolachas recheadas. Uma tem 80 calorias, duas tem 160. Você ficou lá ralando na esteira 20 minutos, sim, tá? Para queimar duas bolachas. Ou seja, o peso é o que você come. Então, é óbvio que a atividade física vai aumentar o seu gasto, vai melhorar os níveis de glicose, vai melhorar a imunidade, é ultra recomendado, é complementar, mas principalmente, se você está acima do peso, é o que você come. E aí os pacientes me falam, Cristina, eu juro por Deus que eu como pouco. Eu posso até acreditar que você come pouco, mas pode ser que você esteja comendo mais do que você precise. Se você está acima do peso, você está comendo mais do que você precisa. Então, isso está virando estoque, está ficando estoque gordura, está ficando estoque no fígado, que é como se fosse, eu brinco, a despensa da nossa casa. Se você compra mais do que você utiliza, vai tudo parar na despensa. Então, tem que mudar esse balanço. Às vezes, você está comendo pouco mesmo, mas está uma combinação errada de alimento, de horário, de frequência, sabe? Então, às vezes você está fazendo um maior esforço, e eu acredito nisso, já vi isso, fazendo um maior esforço, mas não está conseguindo ter resultado. Então, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho também. Estou te despertando para o que pode ter errado, mas é preciso ter nutrólogo, nutricionista, outros profissionais ajudando também. E aí eu entro na questão da atividade física. A atividade física é obrigatório. Ah, eu não gosto de musculação. Gente, ninguém gosta. Raras exceções. Eu tolero, eu gosto da sensação que deixa depois, do corpo forte, de não ficar sem ar, de subir um lance de escada. Gosto esteticamente de estar com o corpo legal. Claro que eu gosto.
Mas sair da minha casa, sair da minha cama, ou às vezes de noite, depois de um dia super cansativo, falar que eu gosto, que eu vou pôr roupa de ginástica, que eu tô. Gostar, eu gosto do que isso me traz. Então é preciso ter disciplina. Então, você organiza o que funciona para você. Já disse aqui o que funciona para mim. Malhar rápido. Então, eu faço treinos super curtos. Tem dia que eu malho 15 minutos, tem dia que eu malho 25. Não passa de meia hora. A não sei que eu esteja um dia com tempo, com vontade de dedicar mais, mas na rotina eu faço treinos super curtos. Eu tenho alguns pezinhos na varanda da minha casa, elástico, que quando não dá para eu sair, né? Eu fiz uma escolha da onde eu moro, pensando na academia. Então eu fiz algumas escolhas para facilitar. Eu tenho uma academia no meu prédio, boa, completa, que eu faço na hora que dá, de manhã cedinho, à noite, entendeu? Então a gente tem que fazer escolhas que são saudáveis para a nossa vida. Então, em resumo, o seu peso corporal é o resultado das suas escolhas. Nós, seres humanos, temos muita facilidade de arrumar desculpa. E eu já escutei todas as desculpas e eu já me dei várias desculpas também, porque eu também sou um ser humano. Eu não tenho tempo. Você tem que se pôr em prioridade. A sua saúde é primeiro lugar. Eu não tenho dinheiro, ou tudo bem, você pode baixar um treino no YouTube, fazer com peso corporal, exercício funcional. Hoje a gente tem assim várias ferramentas que tornam a atividade física acessível. Tem praça que tem alguns aparelhos, correr, andar, pular corda, fazer exercícios com peso do corpo, né? Tudo isso. Eu não tenho disciplina. Então você, de novo, não entendeu a importância disso para a sua saúde. São várias desculpas que eu escuto, né? Eu não tenho jeito, eu nunca vou emagrecer. Então, a gente mesmo coloca uma barreira para conseguir as coisas, porque é difícil mesmo. E às vezes é mais fácil falar: "Ah, o meu joelho tá doendo, então eu não posso fazer atividade física". Eu, quando quebrei o pé, eu fiz atividade física com o pé quebrado. Por quê? Porque o pé tá quebrado, mas eu fiz alguns exercícios de tronco, de abdômen, de membro superior. Então, assim, eu tenho uma dor crônica no quadril. Tudo bem, mas você tem o resto do seu corpo. Eu tenho as articulações, então vai fazer algum exercício na água. Então, isso é muito importante, você mesmo perceber que você está criando uma barreira. Você está criando uma barreira por quê? Porque a gente tem que olhar para o problema e dizer: eu não tenho força de vontade suficiente, eu preciso vencer uma inércia. Esse é que é o problema. Então a gente não vamos ficar arrumando desculpas, e algumas desculpas realmente são verdadeiras. Eu não gosto, realmente. Eu não tenho disponibilidade, realmente. Mas você vai criar 15 minutos, 20 minutos. Eu não gosto. Muita coisa que a gente faz a gente não gosta, mas a gente precisa por um bem maior. Então reflita sobre isso, veja qual que é a sua resistência, porque ela existe, viu? E eu estou à disposição para os comentários, se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo faz sentido para alguém que você gosta, compartilhe e comente comigo.